Fala pessoal, beleza? Olha só, esses dias eu recebi uma dúvida do colega Walter Alves pelo Instagram, né? E eu achei bem interessante a dúvida dele, que seria assim, quais são principalmente as diferenças entre o inventário florestal em nativa e floresta plantada, tá? Na dúvida, nisso que a gente estava conversando, ele perguntou, por exemplo, se numa floresta plantada existe a necessidade de se fazer aquele emplaquetamento das árvores para identificar as árvores das parcelas permanentes, tá? Respondendo a essa dúvida, né, do Walter, também para quem mais quiser saber, numa floresta plantada não necessariamente existe essa necessidade, tá? Porque numa floresta plantada a gente parte do pressuposto que existe, deixa eu tirar o som aqui. Numa floresta plantada a gente parte do pressuposto que existe já ali todo um alinhamento, um espaçamento já definido entre as árvores. Então você pode usar o próprio espaçamento do plantio já para definir um caminhamento dentro das parcelas. E aí, uma vez que você padroniza isso, você utiliza esse caminhamento para definir os números das árvores, tá? Por exemplo, se o plantio lá, vamos supor que ele seja um espaçamento 4x4, tá? E lá na sua parcela permanente, ela é composta por 5 linhas, tá? De 10 árvores em cada linha, tá bom? Então vai ter aí, nesse caso, 50 árvores por parcela. Você pode padronizar então que a primeira linha do lado esquerdo, né, a primeira árvore ali do canto seja a árvore número 1, a segunda árvore seja a árvore número 2, aí quando chegar no final da linha do número 10, você vira para a direita, no caso, já é a árvore 11, aí de lá você vem da 11 até a 20, assim por diante, até a árvore 50, ou seja, você definiu, você padronizou que a primeira árvore do canto do lado esquerdo é a árvore número 1, e a última árvore lá, assim sucessivamente, até a árvore número 50. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que não necessariamente você precisa emplaquetar todas as árvores da parcela permanente numa floresta plantada, tá bom? Porque numa floresta plantada, como existe uma densidade maior de árvores ali no local, tá? Se você for emplaquetar todas, vai ser mais custoso, vai ser mais trabalhoso, e também você vai levar um tempo maior para fazer tudo isso, tá bom? Já numa floresta nativa, né, a gente sabe que numa floresta nativa não existe ali aquele espaçamento regular, as árvores dentro da parcela permanente são dispostas de forma aleatória, então realmente numa floresta nativa é necessário sim fazer esse emplaquetamento, tá bom? Só que as diferenças nesse vídeo aqui, então eu decidi fazer um pouco mais completo para vocês, para a gente entender que as diferenças de inventário em floresta nativa para floresta plantada não param por aí, tá bom? Seria muito bom se fosse só essa a diferença, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar explicar aqui parte por parte, tópico por tópico, para a gente organizar as ideias e a gente entender quais são as diferenças de inventário de uma floresta nativa para uma floresta plantada, tá? Eu acredito que já começa pela diferença que possa haver entre os objetivos, tá? Numa floresta nativa existem, eu acredito que diversos objetivos diferentes de fazer o inventário em floresta nativa, já diferente de uma floresta plantada, tá? Enquanto numa floresta plantada, o objetivo do inventário é principalmente o acompanhamento do plantio, tá? A determinação ali das variáveis qualitativas e quantitativas, e aí você vai fazendo um inventário contínuo. Mas a gente entende que numa floresta plantada, o objetivo da floresta plantada é gerar renda, gerar receita, né? É para que se possa vender aquele material, aquela biomassa, seja como lenha ou para aproveitamento em serrarias. Mas ali uma floresta plantada, por via de regra, a gente entende que ela tem esse objetivo final de ser um investimento, tá bom? Então o inventário ele é voltado para essa finalidade. Numa floresta nativa, o objetivo do inventário numa floresta nativa ele pode ser para a exploração da floresta nativa, mas também pode ser para um levantamento florístico, pode ser a princípio um inventário diagnóstico, que é para saber se ainda é viável explorar aquela área ou não, tá?
Numa floresta nativa você pode fazer um inventário para fins de determinação das espécies que existem ali naquele local, enfim. Então esses objetivos diferentes vão influenciar diretamente no planejamento, nas variáveis que você vai levantar em cada um desses casos, tá bom? E também até mesmo no tipo de relatório que vai ser gerado. Então eu começo aqui então fazendo essa diferenciação, né, de uma floresta plantada para uma floresta nativa. Os objetivos não necessariamente são os mesmos, tá bom? Outra diferença também na floresta plantada para nativa. Eita. Outra diferença entre o inventário em floresta nativa para plantada são fatores logísticos para se fazer o inventário, tá? Numa floresta plantada, a gente pressupõe que se ela já foi plantada, então já existe ali estradas entre os talhões, já existe uma estrutura mínima necessária para se locomover dentro do plantio, então isso facilita muito o acesso até as parcelas permanentes de medição, tá? Por exemplo, numa floresta plantada você pode se locomover de carro, ou um trator já resolve, né? Ou dependendo da localização das parcelas, dá para ir a pé mesmo, tá? Já numa floresta nativa, tá? Normalmente são áreas maiores, são áreas grandes, e pode ser que um trator, um carro ajude, mas pode ser que às vezes, dependendo da situação, você precise pegar, por exemplo, um barco e subir o rio, aí você para em determinado local para chegar ao local da medição do inventário na floresta nativa, tá bom? Uma floresta nativa, ela não é aquele espaço tudo bem organizado, certinho, bonitinho para você chegar até o local de trabalho. Então isso vai influenciar muito ainda no planejamento do seu inventário, tá bom? Existe então essa diferença aqui a ser considerada sobre os fatores logísticos entre a floresta plantada e nativa, tá bom? Uma vez que os objetivos possam ser diferentes entre o inventário em plantada e em nativa, você vai também, ainda na fase de planejamento, você ainda vai ter que pelo menos estruturar bem qual que é o melhor método de amostragem para cada um dos casos, tá? Porque às vezes pode ser que para uma determinada finalidade, um determinado objetivo, uma amostragem casual simples já seja suficiente. Pode ser que em outros casos uma amostragem por estratos, né, estratificada, seja o mais adequado para o seu caso, tá bom? Então, lembrando que isso tudo vai ser influenciado pelas variáveis ali de cada local, de cada plantio, ou no caso da floresta nativa, tá bom? Então a amostragem também vai ser influenciada aí entre essas duas características. Outra diferença também que acaba acontecendo entre o inventário em plantada e em nativa é sobre o tamanho e a forma das parcelas permanentes, tá? Numa floresta plantada, como o plantio normalmente ele tem ali uma densidade maior, então as parcelas permanentes no inventário ou em floresta plantada acaba sendo um pouco menor, né? Você não precisa ter uma área muito grande de parcela para se fazer o seu inventário ali na parcela. Já em floresta plantada, já em floresta nativa, é necessário muitas vezes ter um tamanho de parcela permanente maior, para que nessa área maior você tenha ali uma variabilidade de indivíduos suficiente para realizar o seu inventário, tá bom? Isso também vai influenciar às vezes até na forma da sua parcela. Enquanto numa floresta plantada, como eu disse anteriormente, né, pelo próprio espaçamento do plantio você já consegue definir ali as árvores, também pelo espaçamento do plantio você muitas vezes consegue definir o formato da sua parcela permanente, tá? Então, numa floresta plantada, muitas vezes a parcela ela tem um formato quadrado ou retangular. Às vezes, numa floresta nativa, o mais adequado, muitas vezes que eu vejo com mais frequência, numa floresta nativa, as parcelas de medição elas têm um formato retangular, mas bem, digamos, fino e comprido, que é num formato que seja viável e plausível de ser executado em campo, porque dentro daquele espaço você vai caminhando ali, né, e vai fazendo o levantamento de tudo que tem ali. Né? Numa floresta nativa, se for uma área, um quadrado, um retângulo
com áreas muito grandes, vai ficar difícil a pessoa saber, na hora de executar isso em campo, aonde exatamente ela já andou, aonde exatamente ela já percorreu. Então, numa floresta nativa, as circunstâncias são outras, então isso vai influenciar também aí no tamanho e forma das parcelas permanentes de medição, tá bom? Já na parte de execução do inventário, tem sim também muitas diferenças entre florestas nativas e plantadas, tá? Por exemplo, uma dessas diferenças é na própria medição do CAP ou do diâmetro, tá? Numa floresta plantada, isso não tem, em tese, não tem muita dificuldade muitas vezes para se medir, se determinar ali a circunferência de uma árvore, ou o diâmetro, né? Você chega ali na altura do peito e faz a medição, seja com uma fita métrica ou uma suta, enfim. Já numa floresta nativa, é normal que em árvores mais grossas, dependendo do equipamento que você está ali, pode ser que uma fita métrica simples não dê conta. Pode ser que se você estiver utilizando uma suta, numa árvore muito grossa, a suta também seja pequena, né? Então, às vezes é importante você considerar equipamentos para árvores mais grossas, para florestas nativas. Outra coisa que pode acontecer muito em floresta nativa é de você, às vezes, não conseguir fazer a medição a exatos 1,30 m de altura. Porque numa floresta nativa, até você chegar no pé da árvore, você já subiu ali como que num pequeno morrinho ali que tem no pé da árvore, ou na sapopema da árvore, e aí na hora que você vai medir, você não está a 1,30 m, você está a uma altura maior que 1,30 m. Então tudo isso também acaba influenciando aí nessa execução da medição de circunferência ou diâmetro entre nativa e plantada, vai ter essas diferenças, tá bom? Também outra coisa que vai ser bem diferente é para medir a altura, tá? Tem diferença sim entre a floresta nativa e plantada. Por quê? Em vídeos anteriores eu já expliquei aqui para vocês que para medir a altura da árvore, por via de regra, os equipamentos eles seguem um princípio trigonométrico, tá? Em que é levado em consideração a altura da árvore e a distância do operador até a árvore, né? E aí é feito um cálculo baseado nesse ângulo formado, né? Entre a visão do operador e até a altura total da árvore. Numa floresta plantada, isso normalmente não tem tanta dificuldade, tá? Porque pelo próprio espaçamento, o operador do aparelho ele vai estar ali uma distância sempre fixa da árvore. Aí ele regula essa distância fixa no aparelho e aí na hora de medir a altura, né, ele vai vendo árvore por árvore quais são as alturas medidas. Numa floresta nativa, dificilmente você vai conseguir ficar sempre a mesma distância da árvore. Então isso vai influenciar em qual aparelho você tem que usar, tá? E aí normalmente numa floresta nativa, em vez de você determinar a altura da árvore já de forma direta, digamos assim, é necessário você então tomar duas medidas. Uma que é a sua distância, sua até a árvore, e aí outra medida que é o ângulo formado entre a sua visão, né, da base até a altura total da árvore, tá bom? Ou seja, em florestas plantadas, muitas vezes se usa o hipsômetro, tá? Que é o aparelho que você regula previamente a distância nele e ele já te dá a altura total. Já numa floresta nativa, é mais indicado, eu indicaria um clinômetro, tá? Porque o clinômetro, o que ele faz é só medir ângulos, então ele mede o ângulo e aí você também tem que tomar a distância sua até a árvore, entendeu? Vai ter bem essa diferença aí de medição de altura entre nativas e plantadas, tá? Bom, outra diferença de execução entre nativas e plantadas é muitas vezes a necessidade de inventários contínuos, tá? Porque numa floresta plantada, né, ano após ano, até que se chega à idade de corte, é importante você fazer inventários contínuos para saber do andamento do seu plantio, para saber quais áreas estão com mais desenvolvimento, outras não, em quais você precisa fazer tratos silviculturais ou não. Já numa floresta nativa, muitas vezes, como o objetivo ali, suponhamos que você vai fazer um inventário para saber se é viável se aquela floresta é viável para ser explorada, tá?
Então, primeiramente, você vai fazer ali um inventário diagnóstico, né? E como o próprio nome diz, ele vai te dar um diagnóstico daquele local. Se for feita a exploração, então aí você faz ali no caso o que a gente chama de censo, né? Que em cada área que vai ser explorada você faz um levantamento bem mais detalhado para daí sim, uma única vez você determinar quais espécies estão ali presentes e também a quantidade e volume de cada uma para ser explorado. Mas uma nativa, eu particularmente não vejo tanta necessidade de inventários contínuos. Outra diferença entre inventários em plantadas e nativas é até a própria quantidade de pessoas e mão de obra necessária, tá? Porque numa floresta plantada, você vai tomar ali a medida da circunferência, o diâmetro, a altura, né? No próprio levantamento você vai determinar também a densidade, a quantidade de árvores por parcela e consequentemente por hectare, né? Mas muitas vezes, por se tratar de uma monocultura, você não precisa, por exemplo, de um identificador de espécies. Já numa floresta nativa, sim. Existe ali uma quantidade muito grande, bem diversificadas de espécies, cada uma precisa ser identificada, cada uma tem as suas características em campo. Então, numa floresta nativa, você vai ter, se você já fez inventário em nativa, você já deve saber disso, mas se você ainda não fez, é importante considerar isso também, que numa floresta nativa, além de tudo, é importante também ter a presença de uma pessoa que tenha bom conhecimento e identificação de espécies, tá bom? Senão, eu acho muito difícil você conseguir realizar isso em campo. Bom, e por fim, vocês lembram que eu falei que o objetivo de cada inventário vai influenciar diretamente nos outros fatores, né? Eu diria então que na hora de se terminar o levantamento em campo, né, na hora de se lançados esses dados, seja no Excel ou seja em algum outro programa mais específico, os dados levantados em cada caso de nativa, plantada, cada um com seus objetivos diferentes, eu acredito que isso vai influenciar também no tipo de relatório gerado no final de cada um desses dados, né, de cada um desses levantamentos, tá? Porque um inventário que tem a finalidade de um inventário contínuo para acompanhamento de um plantio, ele vai precisar de um determinado tipo de relatório. Numa floresta nativa, um inventário que seja para um levantamento florístico, ele vai demandar outro tipo de relatório. Se for um inventário diagnóstico ou se for um censo florestal, já é outro tipo de relatório. Então, cada um desses vai gerar também um tipo de relatório diferente, tá bom? Então, é isso, tá? Bom, gente, ficou alguma dúvida? Vocês acham que eu esqueci aí de colocar aqui alguma diferença a ser considerada aí no inventário entre florestas nativas e plantadas? Se você acha que eu esqueci de alguma coisa, escreve aí para mim nos comentários, tá? Agradeço desde já. E assim, se você tem algum amigo que você acha que seria bom de ver esse vídeo, compartilhe aí para essa pessoa, para que mais gente possa ter essa informação, tá bom? Espero mais uma vez ter contribuído aí com vocês e valeu!